Nosso convidado já está aqui nos estúdios, voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola, o ex-árbitro Oswaldo Meira Júnior. Tudo bem, Meira? Tudo bom, Mancha? Prazer estar te recebendo aqui, hein? Prazer é nosso estar aqui com vocês. Quando a gente pensa em arbitragem, tem alguns nomes que sempre vêm à cabeça e o seu, aqui em Santa Catarina, tá no topo da lista. Pra gente entender um pouco do que a gente vai comentar agora, que a gente vai debater agora, Cleiton Ramos preparou uma matéria pra gente. Fala, Cleiton. Criciúma, Figueirense, Avaí, o campeonato está pegando fogo e a arbitragem catarinense dentro de um verdadeiro vulcão. Eu fui entrar em campo, antes de entrar em campo fui alertado pelo pessoal da direção do clube, as pessoas que vivem as coisas do Avaí. O Célio que vai apitar, ontem tinha um torcedor do Avaí que mora no meu prédio, inclusive. É o Célio que vai apitar, não tem pênalti para o Avaí, não tem falta perda para o Avaí. Uma arbitragem que agrade todo mundo é uma missão impossível. Reclamações e descontentamentos sempre existiram, mas esse ano está demais. O gol do Criciúma, anulado contra o Figueira, deixou muita gente indignada, inclusive o presidente da Federação Catarinense de Futebol, que já foi diretor do Tigre. O que dá uma impressão, assim, é que eles estão, parece que com medo de apitar jogos do Criciúma e errar a favor do Criciúma, porque eu sou presidente da federação, mas não tem nada disso, né? Eu não quero que eles errem para lado nenhum. Infelizmente, estão errando e parece que os erros estão acontecendo justamente contra o Criciúma. Então, o que eu posso te dizer? A única coisa que a federação vai fazer é como fez com o André Luiz Bach, né? Com o Ismael Moura, agora mais o Éder Alexandre. A minha sorte é que faltam 5 rodadas para acabar o campeonato, porque da maneira que eles estão errando, daqui a pouco não vou ter mais árbitro e não vou ter mais assistente para colocar a trabalhar. E aí aquela velha história, o erro de um beneficia o outro. Não é um gol de dúvida, é um gol com 1 metro. Isso aí que deixa chato. E os jogadores estão chateados, porque eles falaram comigo, chefe, pô, a gente tem que ganhar de todo mundo, a gente está sendo prejudicado dentro da nossa casa. Figueirense não tem nada a ver com isso, né? Até porque nós estamos aqui jogando, o Weber, isso aí é humano também, eu não vi o lance. Presidente da federação indignado e o giro de reclamações continua. O presidente da Associação de Clubes, que também é o presidente do Tubarão, ficou irritadíssimo depois que teve um gol da sua equipe anulado contra o Avaí. Ouça e tire suas conclusões. Essa comissão de arbitragem está brincando com coisa muito séria. O projeto do Tubarão é um projeto muito sério, de gente honesta e dedicada a fazer um futebol limpo e organizado. Eu não vou ser vítima de nada que estejam planejando contra nós do futebol. Eu tenho tempo, disposição e vontade. E isso é uma mensagem clara e vocês sabem quem está me ouvindo. É para vocês que eu estou falando. Até um dos caçulas do campeonato está reclamando. O Barroso, René Marques, treinador da equipe, ficou pé da vida quando André Luiz Bach marcou pênalti a favor do Figueira. Eu vou buscar as imagens, meu Deus, eu preciso, me convençam com imagem, porque assim, é um absurdo o que é feito dentro de campo, e aí um cara que não vive disso, vem e fala, deixa eu fazer minha forcinha aqui e acabou. Eu não, e aí agora eu vou embora para casa desse jeito, eu não tenho mais um final de semana, ele deita e ele dorme. E o pessoal das ruas, o que pensa disso? Será que a arbitragem está correspondendo à altura? Tá tendo muito erro de arbitragem nesse campeonato, será? Não, eles têm que ir para Curitiba. Por quê? Lá só tem ladrão. Se jogar uma pedra na federação, jogaram uma pedra para acertar no juiz certo da federação, a pedra rodou 3 dias, eu vou tomar um outro cara de novo. Aquilo foi uma vergonha, rapaz. Onde você fala do Avaí do pênalti não marcado? No pênalti não marcado, que realmente só ele que não viu. José, torcedor do Figueira. Sim. Figueirense não tem o que reclamar, né? Não tem. Não tem. Não tem, não deve e não pode. A arbitragem tá boa pro Figueirense? Tá ótima. Ô, Baiano, por favor. Agora sou eu. Tá ótimo. E qual é a próxima nossa agora? Com quem que é? É agora com... Agora vai enfrentar a Chapecoense hoje, sábado. Ah, então tá bom. Vamos dar uma colher pro Chapecó. 1-0 pra eles, tá bom. Vai deixar a Chapecoense ganhar? Vai. Só pra prejudicar o Avaí? Só pra prejudicar o Avaí. E se tiver erro de arbitragem a favor da Chapecoense, não tem problema? Não tem problema nenhum. Que mágoa, hein? Tá bom. Tá aí, legal, Cleiton, legal a matéria. Ali pegando o que o René falou, me convençam com imagens. A arbitragem aí, o Badá já levantou a questão da tecnologia. Realmente, às vezes com 10, com 12, com 13 câmeras, a gente fica na dúvida, imagina na hora. Não estou defendendo a arbitragem, vou deixar o papo para os nossos comentaristas e repórteres. Vamos fazer o seguinte, cada um tem direito aí a fazer uma pergunta aí pro Meira responder, tirar uma dúvida. A gente começa com o Badu. Manda daí, Badu, qual é a tua questão? Olha, o
O Meira hoje não faz parte do quadro da federação, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta para a pessoa, vou fazer para o Meira, claro, mas gostaria de fazer essa pergunta para a pessoa que é responsável pela arbitragem de Santa Catarina. Infelizmente ele não está aqui. Eu pergunto, por que há uma rivalidade tão grande, uma necessidade eminente, forte, de arbitragem prejudicar aos atletas e aos treinadores? Por que há esse ódio? Eu estou dizendo isso porque eu já fui árbitro, eu estive lá dentro e sei do que eu estou falando. Por que não há, e aí essa pergunta não deveria ser para ti, embora tu é do tempo que era isso mesmo, eles te orientavam, ó, quando botar para rua... Não, ninguém orientava. Não. Quem é o comandante? Cabeça aqui era independente. Depois tu responde. Vocês eram orientados pelos caras que comandam, ó, quando botar pra rua, carrega, porque esse cara tem que ser punido. Por que não ter um relacionamento de amizade, de respeito, e cabe à arbitragem administrar o jogo, né? O nosso querido Patrício não gostava que dissesse que fosse mediar, ele não gostava de dizer mediar, entendeu? Então, na verdade, por que Badu, isso mesmo? Pera um pouquinho. A pergunta do Badu tem 5 minutos, Badu. Tem que ser mais rápido pra gente tirar. Eu quero tentar pro cara. O cara não tá aqui. Quem tá aqui é o Meira. Vamos pro Meira. Mas é isso que eu disse. Vamos pro Meira. Mas quem deveria responder é o cara. Mas não tá aqui. Pois é, mas deveria estar. Não tá aqui? O que adianta? Responde, Meira. Responde, Badu, Meira. o grande problema não é ódio pessoal contra esse e aquele. Você não possa imaginar que alguém que trabalhou ao seu lado tinha essa concepção de perseguir, que todos tenham. Segundo ponto. Você tocou uma coisa que daí eu não posso aceitar, que nos instruíam. Eu sempre tive muita independência e tem muita gente ali que sempre teve. Nunca aceitei receita de bolo. Não assino o que os outros botaram no papel. Eu assino o que eu fiz. Eu assino os meus erros. Então, Badu, que existe. Eu tive problema com um grande árbitro de Santa Catarina, porque um dia ele perseguiu o Paulo Egídio e eu relatei que houve aquilo. Eu ganhei o ódio desse árbitro, vocês sabem quem é, pro resto da vida. Porque eu relatei a perseguição dele em cima do Paulo Egídio quando jogava no Joinville. Eu não aceitava. Eu acho o seguinte, eu teve o prazer, e quem trabalhou comigo dentro de campo, foram 15 anos, eu nunca disse um palavrão para jogador nenhum. Você sabe disso. O meu comportamento era diferente. Eu tenho hoje grandes amigos ex-atletas. Não é questão de palavrão. É questão de... Vocês não são proibidos até de dar entrevista. Não, eu dava entrevista quando eu queria. Não pode. Se tu desse, hoje não poderia mais. Fábio, a tua pergunta, Fábio. Rapidinho. Primeiro que eu não acredito em conspiração cósmica contra time A, contra time B. Eu nunca acreditei nisso. Os árbitros erram, vão continuar errando. Perfeito. Eu vou fazer a pergunta pro Meira, ele vai responder se ele quiser, por questão de ética ou não. Mas tem um nome específico que é Célio Amorim. Não porque prejudicou o Avaí, porque ele já prejudicou todos os times. Na gestão passada, ele era menina dos olhos da federação. A federação queria fazer ele o maior árbitro do mundo, tipo o Molina, né, aquele italiano. Não deu certo. Por que estão insistindo com ele? O que acontece? Você não acha que prejudica o próprio Célio quando você força a escalação dele? Vamos relatar de uma outra maneira. O grande problema, primeiro, a comissão de arbitragem está atrelada eternamente ao presidente da federação. Tem que ser uma comissão independente. Enquanto continuar atrelada ao presidente da federação, nós vamos ver as respostas do Rubens, como ele disse ali. Isso não existe. Então, se tem uma comissão independente, primeiro, eles deverão ser avaliados por ex-árbitros com formação. Não pode ser qualquer um, tu vai avaliar ali, não pode ser assim. Tá? Orientados, e eles vão qualificar toda e qualquer arbitragem. Essa comissão existe? Existe, mas para proteger a arbitragem, Para proteger, cara. Quem tá lá protege árbitro, pô. Não faz o comentário como teria que ser. Não escreve. Porque um dia o Bezerra escreveu, o cara quis dar nele. Não respeitou a história, o problema do Bezerra, a idade do Bezerra, o cara quis dar porrada nele. Então o que acontece? Eu avaliei, o Mancha foi apitar um jogo, eu vou lá, faço a avaliação do Mancha. Acabou o jogo, ou um dia depois, eu vou sentar com o Mancha e vou dizer para ele o que eu achei do que ele fez, o certo e o errado, e o que ele poderia fazer para corrigir. Hoje não acontece isso. O Badá sabe, o pessoal é jogado aos leões, volta para casa sem um comentário decente, gente, sem uma instrução decente. Esse é o grande problema. Independência para a comissão
Assim os árbitros não vão estar atrelados a presidente nenhum. Meira, vamos botar o pessoal nesse papo, tá aqui, ó. Badá, já vi que o Badá tá na tela, tá o Badá, tá o Marcelo, tá o Juca e também tem o Emerson. Juca, tua pergunta pro Meira, aproveita que ele tá aqui. Primeiramente, ó, Fábio, tá aqui pra ti, ó. Parabéns, parabéns mesmo. Célio Amorim era da antiga gestão, a Meninas dos Olhos. E não só ele, né? Paulo Henrique de Godoy Bezerra, que já veio aqui, já aprontou um monte contra o Joinville, fora contra outros clubes. Luiz Orlando de Souza, enfim, vários outros árbitros. E eu espero, sinceramente, que, Meira, essa tua ideia tem que ir pra frente. A comissão de arbitragem tem que ser totalmente independente. Porque se não fosse assim, o Figueirense não teria nenhum ponto. Teria que estar ali, Figueirense / arbitragem 4. Porque foi 3 contra o Barroso, onde um mais um ponto. E outro contra o Criciúma, aquele assalto ali. E o David tá coberto de razão. Na linha do Bandeira, ali o assistente não pode errar. Meira, a minha pergunta pra ti é... Como é que você encara essa possível atualização, digamos assim, com um árbitro assistente, com vídeo, com imagens? A FIFA tem tentado utilizar isso. Você acha isso positivo? Você acha que isso pode ajudar a diminuir os erros? Como que você encara toda essa possível modernização do futebol? O futebol realmente ele tem um parâmetro estilo inglês, que é tradicional. Mas esse tradicionalismo não pode impedir a evolução do futebol. E esta evolução passa por alguns problemas. Como o Badu hoje citou aqui, que no jogo Espanha e França, a tecnologia salvou a arbitragem. Eu não sou contra isso. Eu sou contra a tecnologia apitar o jogo. Eu sou contra a tecnologia vir em auxílio à arbitragem. Se trouxer um quarto árbitro, um quinto árbitro, tem que ser testado em pequenos torneios para depois trazer à luz dos campeonatos. Eu não entendi, eu queria que explicasse melhor. Tu não é favorável à tecnologia? Não, eu sou favorável a isso. Não sou favorável que se bote tecnologia para ficar dependente da tecnologia. Para robotizar o futebol. O futebol tem que ser emoção. Agora, linhas de gol, chip, tudo isso que possam definir gols deve ser usado. Porque esse quarto e quinto árbitro aí não resolve nada. Não fizeram, já fizeram. Nós tivemos no Campeonato Carioca, que a bola entrou meio metro, e o cara estava ali, não viu. O cara estava ali olhando e não viu. E outra coisa, o Márcio Goiano, eu gosto muito dele, ele disse que não viu o lance, ele estava onde? Esse é um fair play que pode ser... Estava onde? Ele estava meu amigo, meu querido amigo Márcio. Vou botar o Badá. Mas eu assino embaixo. Só agradecer o Juca a pergunta. Não, mas eu assino embaixo que o Badu... Mas só, Birinho, o que o Badu vai falar, nós comentamos aqui em off, na hora do intervalo. Posso falar? Claro, fala. Gosto também do Márcio Goiano. Agora, eu não vi o lance. Primeiro que ele é treinador, ele está vendo o jogo. Se ele não viu o lance, ele estava onde? Foi no banheiro? O que é que aconteceu ali na hora? E segundo que ele tem que dizer, porque não foi contra a gente, alguma coisa. É uma oportunidade que ele diz que é humano. E se errar contra o Figueirense? Ele vai dizer que é humano também ou vai ser isso? Eu quero nesse momento aproveitar para parabenizar o treinador do Joinville, Fabinho. Fabinho foi entrevistado após o jogo pela Rádio Guarujá e falou o seguinte, foi pênalti. Claro. Ele vai ser prejudicado agora pela arbitragem, porque no passado era, hein? Passado era. No tempo do Meira. Se eu dissesse que o Meira não apitava nada, no jogo seguinte eles combinavam e vinham. Cartãozinho, porrada na gente. Mas não era o Meira que te perseguia. Mas não era o Meira que te perseguia. Ninguém me perseguia. O Juca disse que foi pênalti. Se o Juca disse que foi pênalti, vou botar o Badá nesse papo. Badá, Samurai Badá. Do jeito que o Badu fala, eu persegui o Badu. Não. Vou botar o Badá aqui, ó. Samurai Badá, a tua pergunta. Tem que cuidado com esse homem aí, hein? Porque não leva desaforo para casa. Teve uma passagem aqui que ele se lembra muito bem. O dirigente da Chapecoense foi entrar no gramado para reclamar e levou no meio, né? Saiu correndo, nunca mais invadiu o gramado. Um abraço pro Meira. Tem muitas coisas assim, ó. Eu fico olhando falar em tecnologia. No Mundial Interclubes, no Japão, no final do ano, teve a tecnologia. A lambança foi maior ainda. Quer dizer, não adianta ter tecnologia se os caras não sabem se tirar proveito, né? E lá não souberam. Foi um fiasco, foi um vexame, primeiro. Segundo lugar, os observadores de arbitragem que fazem as observações, né, redundante, eles têm que ter um monitor de televisão para eles poder tirar as dúvidas. Teve um jogo contra o Figueirense que foi um pênalti a favor da Chapecoense sobre o Groli, que os observadores da federação foram lá na cabine da Rádio Chapecó para tirar dúvida na televisão. Eu falei, mas gente, vocês têm que ter um monitor para vocês tirar as dúvidas, para vocês fazerem o relatório, porque olhando o lance à distância, como eles ficam ali das cabines, muitas vezes eles não vão conseguir tirar conclusões, né? Então são episódios. O Claudinei Oliveira reclamou muito ali. Eu não vi ele reclamar, por exemplo, aquele gol anulado contra o Tubarão,
que o Tubarão estava ganhando o jogo, teve um gol anulado, se ia mudar o resultado, não sei. Foi um erro clamoroso do auxiliar, que anulou o gol do Tubarão. Ali ele não reclamou. Aqui contra a Chapecoense, o Braulio da Silva Machado teve uma boa atuação, foi elogiado pelo Claudinei Oliveira, né, que acabou reclamando depois. Então, quando é a meu favor, tá tudo certo. Quando é contra mim, daí é complô. Então, esse discurso não convence. Meira, por que deram a mala para Júnior Moresco da federação? O que houve? Olha, na realidade, ele era um homem, pelo que a gente sabe, muito forte, junto do Delfim, e a CBF parece que não aceitou isso. E a primeira colocação seria o Moresco sair e tirar o Moresco. O Moresco não é uma má pessoa, é um bom papo. Não sei se seria o diretor ideal para diretor técnico, mas ele estava. Foi um peso forte para a reaproximação da federação com a CBF. Jamais vão aceitar dizer isso, mas que foi, foi. Legal, Badá. Vamos botar o Marcelo Nunes nesse papo também? Meu xará, o homem das camisas, o colecionador de camisas. Marcelo, a tua pergunta. Aproveitar o Meira aqui no estúdio e faz a pergunta para ele. Vamos lá, Mancha, vamos lá. Boa tarde, Meira. A pergunta é o seguinte, Meira. Por que os times pequenos, eu me refiro a pequenos que são os menores, né? Que não são aí os considerados grandes do nosso estado. Chapecoense, Avaí, Figueirense, Joinville, Companhia Limitada, o Criciúma também. Por que os nossos menores aí, nesse bolo eu coloco o Brusque, coloco o Almirante Barroso, o Camboriú, o Marcílio Dias, o Atlético Tubarão, essa turma aí que já jogou o estadual, sempre sai reclamando. A cada rodada tem reclamação de um time menor, hein? Alguma orientação, alguma indicação da arbitragem para, na dúvida, apitar a favor do maior? Primeiro que eu não acredito nisso, Marcelo, né? Marcelo. Primeiro que eu não acredito nisso. Os erros estão sendo uma avalanche. Joinville, Criciúma, Chapecó, Avaí, Figueirense, todos estão tendo erros contra e a favor. Só que o seguinte, a reclamação e a repercussão de um erro num clube grande é muito mais forte. E o pequeno reclama. Quando é contra mim ou quando é a favor de mim, ninguém fala nisso. Esse é o problema. Quando é a favor de um clube grande, ela tem repercussão. Tá? O pequeno não, o pequeno fica falando sozinho. Agora só teve de pequeno, que eu lembro agora nesse momento, Figueirense e Barroso. Porque o outro foi Avaí, Joinville, foi Criciúma e Figueirense. Entendeu? Entendeu? Então, os erros estão acontecendo dentro dos próprios. Essa pergunta do Marcelo é pertinente porque vamos inverter. Vamos imaginar que o pênalti fosse marcado para o Barroso aos 45 contra o Figueirense. Imagina, ia cair o mundo. É isso que ele quis falar nessa relação. Claro que o Barroso está reclamando e a gente viu e tal. Não, mas nós entendemos. Nós entendemos, mas não somos burros. Nós entendemos. O que acontece é que as falhas aconteceram agora, as gravíssimas, apenas essa com o Barroso. As outras foram entre os grandes. O Badá está falando de um jogo de um grande, o Figueirense e Joinville e Avaí grande, Criciúma e Figueirense grande, foi grande em grande. Eu entendi então, o que ele disse. Os pequenos sofrem mais, claro, tem a dúvida. Fazer o seguinte, vamos terminar esse giro de perguntas aí com o Emerson, né? O Emerson lá de Blumenau também tem pergunta para fazer para o nosso convidado Oswaldo Meira Júnior. Manda daí, Emerson, a tua questão, a tua dúvida. Ok, aqui a gente sabe como isso significa, principalmente em 2014, com 3 metros, aquele impedimento contra o Metropolitano dentro do Heriberto Wilson. O que aconteceu em Lages em 2013, na final da Terceirona, Blumenau Inter, eu estava lá em loco, eu nunca vi isso na minha vida. E agora veio uma pergunta de um telespectador, ele não se identificou, mas seria, não por Meira, talvez, se ele quiser ele pode responder, se ele se sentir à vontade, mas para o Sandro Matos que não compareceu. Por que a federação coloca o mesmo árbitro para apitar o jogo de Brusque, com a Chapecoense no caso, e novamente neste domingo, Brusque e Avaí, do estádio Augusto Bauer. E eu tenho uma tese, Meira, que eu sempre defendi, mas nunca publicamente, mas sempre em rodas, em peladas, para acabar com o impedimento. E agora o Marco Van Basten, que o holandês, bola de ouro, que faz parte da FIFA desde setembro do ano passado para ajudar nesse sentido, na tecnologia, para deixar o futebol mais agradável, ele defende um fim do impedimento. Por isso, então, eu não fico com essa questão tão patética assim, é um cara responsável, um cara com um grife, com o nome defendendo o fim do impedimento. Qual a tua opinião em relação a isso? Eu queria voltar ao teu primeiro questionamento, não do impedimento. Teu primeiro questionamento é contra o Sandro. Foi isso? Eu vou te fazer uma pergunta.
volto na independência de uma comissão de arbitragem, volto numa coordenação de avaliação perfeita e no entrosamento fora da federação. Aí nós não vamos ter esse sorteio mentiroso que nós vemos toda semana. Uma coisa tendenciosa, induzida. Eu pego 2 aqui, esse não sai daqui, já vai para o outro. Então nós temos que acabar com essa... Nós temos que ter coragem de dizer que isso é uma mentira, é uma enganação, é um engodo a quem faz futebol por toda Santa Catarina. Deixa eu só lembrar um detalhe, Almeida. Também não basta ser independente se não tiver estrutura. Não basta ser independente se não tiver seriedade. Perfeito. Se for trabalhar quem realmente está preparado, com avaliações constantes, senão não vai resolver absolutamente nada a questão. E eu respeito muito o Emerson, viu, do impedimento, Emerson. E ao Van Basten, que foi um craque de futebol, está no patamar mais alto aí dos famosos. Se tirar o impedimento, amigo, o Oberdan Vilaim, que é nosso manezinho aqui da ilha, que jogou 10 anos ao lado do Pelé, vai voltar a jogar futebol. Porque ele vai ficar paradinho lá dentro da área, no segundo pau, encostadinho na área pequena, e os caras vão meter uma bola longa com essa bola, e ele vai cabecear, vai botar pra dentro. Vai ser ridículo, o futebol vai virar um futebol society, se tirar o impedimento. Tem que criar um modelo mais próximo, mas tirar o impedimento, vira futebol society. Só para completar, Badu, há mais ou menos 30 anos, fizeram o teste num campeonato juvenil europeu, sem impedimento. E viram que o campeonato ficou uma porcaria. Não teve futebol. Então, há 30 anos atrás, testaram. Agora, o que eu acho mais engraçado... Mas respeito a pergunta e o desejo do Emerson. O Meira falou em sorteio. Se nós fizermos uma enquete aqui, todo mundo vai falar o nome do árbitro que vai apitar a final. Mas não é sorteio, mas a gente já sabe quem vai apitar a final do Catarinense. Porque a bola Fábio, é mais pesada. Badu, Meira, a bola é mais vou pedir pesada. pro Meira ficar com a gente e tem uma questão pra gente responder no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Badu, Badá, Emerson, o Marcelo também, o Juca. É o seguinte, hoje tem Figueirense e Chapecoense daqui a pouquinho. Essa semana a gente conversando com torcedores, perguntando se o torcedor do Avaí iria torcer pro Figueirense. Figueirense vencer a Chapecoense para dar uma segurada no Verdão. E teve torcedor do Figueirense dando a ideia, para dar aquela facilitada, a gente viu na entrevista, para complicar o Avaí e ser a rivalidade. A gente já volta para falar mais sobre isso. O Meira continua aqui com a gente. Pode ser, Meira? À vontade. Fica com a gente, fica com a gente.